Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, você que acompanha o site Notícias Agrícolas tem visto aí toda a movimentação do mercado do boi nos últimos dias, principalmente. E lembrando que na última semana a gente viu, acompanhou aqui aquela queda até significativa do próprio indicador CPEA aí para o boi gordo. Aparentemente tinha aparecido uma oferta maior, um alongamento de escalas começou a ser questionado aí no mercado, mas nessa semana o que a gente está vendo é que o mercado está retomando aos poucos um movimento de alta da arroba. A gente vai conversar agora com César de Castro Alves, consultor de agronegócios lá do Itaú BBA, para entender essa movimentação e, afinal de contas, César, aquela expectativa de alongamento das escalas em função de um aparecimento de oferta, parece que não está se confirmando, César? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Exatamente, eu acho que não funcionou, né, a estratégia. Vejo mais um movimento aí de redução de compras, né, dos frigoríficos, alguns estão diminuindo, e isso possivelmente foi o que pesou um pouco na semana passada. Acho que isso é muito pontual, tá? Tanto que caiu só na sexta-feira, já voltou a subir, sem grandes alterações de oferta. A gente está num período agora que é mais ofertado, né, o frio se aproximando aí piora a qualidade das pastagens, isso vai ter o efeito até maior, eu acredito, no mês que vem e em junho, né? Então algumas regiões ainda têm condição de segurar um pouco, mas gradativamente a gente vai ver mais cara de safra, mas provavelmente uma safra muito suave, né? Se é que a gente vai ter esse efeito, justamente porque estruturalmente os abates estão muito baixos. Não acredito que tenha uma retenção aí de animais prontos e movimento especulativo, nada disso. Realmente está muito escasso mesmo a oferta de gado. Então vamos entender direitinho o que aconteceu, César. Na semana passada, né, mais especificamente, acho que foi na sexta-feira, não foi? Que teve a maior baixa aí da arroba. O boi estava no patamar dos 320, acabou caindo para algo em torno de 312. Né? Exato. Agora, é importante dizer o seguinte, Alex, isso aconteceu só em São Paulo, em outras praças os preços continuaram firmes. Então, é mais um sinal de que não é um movimento generalizado aí de ajustes. Então, foi uma variação do indicador que não foi acompanhado pelos outros estados, né? Então, acho que isso é bem importante. E hoje a gente está falando de uma arroba voltando a ser negociada em que nível? Que patamar? Olha, hoje nós estamos com a arroba aí de 315, né? Na verdade, esse preço é de ontem. O mercado futuro hoje, eu acabei de olhar o contrato de maio que tinha vindo para 305 na sexta, e né, em função desse dia mais pesado já está nos 309, e o outubro 329, também tinha caído um pouquinho semana passada, mas o efeito maior foi aí, caiu R$5 por arroba o maio, e agora ele já recuperou 9, né? Para 309, né? Ou seja, recuperou praticamente toda a queda. Então, muito firme, acho que sem grandes alterações, o mercado, os preços da carne estão firmes, né? Tem subido também de uma maneira lenta, com bastante dificuldade, mas acompanhando o quadro de boi. Então, eu vejo que as forças estão mais ou menos iguais, né? É claro que tudo isso na prateleira, né, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, não é confortável para os frigoríficos, estão operando com as margens muito apertadas no mercado interno, né, spreads negativos aí na venda de boi casado. Isso também é verdade na exportação, né? Os spreads estão bem comprimidos, mas esse negócio ele é bem melhor do que a venda de carne aqui dentro, né? Então, um outro elemento bem importante que eu acho que justifica tudo, né? Esse quadro aí de uma oferta muito apertada e de preços firmes é a demanda de exportação, que, né, os números que saíram ontem da
parcial do mês mostram 16,5% de aumento na quantidade em relação ao mês de abril do ano passado. E isso significa 130 mil toneladas no mês in natura e faz com que a queda do primeiro trimestre, né, dos volumes, lembrando que janeiro e fevereiro foram 2 meses mais fracos, março essa situação melhorou, mas até março a gente ainda teve uma queda de 3% na quantidade. E com esse número desse mês, caso ele não piore, né, deve ficar próximo disso, isso passa a mostrar um crescimento, né, nos 4 primeiros meses de 2%. Então, é a exportação que tá segurando aí, né, acho que o lado da demanda, porque o mercado interno está muito complicado. Pois é. E daí você falou que considera mais um movimento de frigorífico do que um movimento de aparecimento de oferta. Que tipo de movimento do frigorífico você se refere, César? Olha, eu acho que fechamento de plantas, né, já tem bastante reclamações, né, por parte das indústrias mais voltadas ao mercado interno, de que as contas não estão fechando, as margens estão muito apertadas, e é exatamente isso que a gente vem falando aqui e acompanhando há bastante tempo, esse ano todo, né, a arroba do boi casado, né, quando feita na composição lá dos cortes no atacado, ela mostra hoje por volta de R$ 20,50 o quilo do boi casado. Quando a gente transforma isso em equivalente carcaça, a gente tem aí um boi montado, né, uma arroba de 306. Então ela é de 3 a 4% menor do que o boi gordo. É um sinal de um espaço muito apertado. Os frigoríficos têm que tirar essa diferença nos subprodutos e não está tão fácil. Então eu acho que esse movimento de mais plantas saindo da compra, ou não necessariamente fechamento, um fechamento por muito tempo, mas uma parada nas compras, né, para dar tentar segurar alto do animal, né, e ganhar tempo. Acho que é isso, vai ser essa disputa esse ano, ganhar tempo. A venda está muito ruim no mercado doméstico, tentar esperar a gente ter algum alívio aqui econômico e ver se a gente consegue empurrar mais preço aí para exportação, né, obviamente para quem exporta. Para quem não exporta isso é até um problema, né, subir o preço de exportação, sobe a matéria-prima e aí aqui dentro quem vende tem uma dificuldade maior ainda, mas para os exportadores a exportação tem sido a saída e está com uma ampla demanda externa e preços em elevação, né? Tem subido mais ou menos junto com o boi, como novamente a conta está apertada mesmo na exportação, mas é bem melhor do que o mercado interno. Então está difícil de todos os ângulos aí para a indústria. Muito bem. Vamos entender direitinho essa conta, César, quando você fala que a indústria está trabalhando negativa, que conta que você faz exatamente? Olha, essa conta é o preço de exportação da carne in natura dividido pelo boi gordo em dólares, né, convertido aí colocando os dois na mesma moeda. Então seria transformar o boi num equivalente carcaça e dividir pelo preço de exportação. Então, e tanto exportação quanto mercado interno estão negativos nessa conta? Sim, estão negativos. É claro que aí, Alex, isso é um spread, né? Não dá para dizer que a margem é 3%, porque você tem os subprodutos, tem né, cada mercado tem um preço, tem indústrias que vendem mais cortes de mais valor agregado, que tem preço. Então essa conta é um preço médio das exportações. A gente exporta diversos tipos, né, de tipos de carne lá, carcaças, umas desossadas. Então, vamos dizer assim, é um medião que não diz nada sobre uma ou outra empresa especificamente, mas diz muito sobre o setor. Então, esse número ele se compara muito com ele mesmo, né, no ano passado, e esses spreads aí da exportação, que hoje são menos 3%, eles eram maiores que 15%, 20% do ano passado, antes do boi ter toda essa alta, né, e em que pese os preços estarem subindo aí da carne. Então, é bem pior. Não quer dizer que isso vai parar, tá? Não acredito disso de jeito nenhum. Se tivermos demanda externa, essa parte vai absorver o que a gente direcionaria para o mercado interno. Aqui, quem pagar mais, eu acho que vai levar o boi, tá? Não tem um negócio aqui muito bom e outro muito ruim, tá? Os dois estão difíceis, mas sem dúvida a exportação é um canal melhor aí para quem opera nesse mercado. Esse 3% que você citou é negativo para frigorífico de exportação.
E para Exato. frigorífico de mercado interno, também está nesse nível? Aí é por volta de -4, né, que é o cálculo aí do boi casado, que é a carne bovina, né, o equivalente carcaça dividido pelo boi gordo, né, então seria um boi casado aí de R$306, R$307 e a nossa arroba 315 o boi. Então também mostra um spread apertado, tá? E isso vem desde fevereiro, tá, Alex? Não tem grandes alterações aqui, não. A carne tem subido, mas o boi tem subido mais, então tá... Isso que eu ia perguntar, isso na prática significa que o boi está caminhando mais rápido em termos de alta do que a carne? Sim. Agora, exatamente. Agora, a alternativa seria um aparecimento de oferta, uma redução de demanda. Onde que a gente consegue controlar ou pelo menos melhorar essa situação, César, na sua opinião? Essa pergunta é boa, Alex. Olha, aparecimento de oferta eu acho que é improvável, tá? Não esperaria isso para esse ano, aliás, porque também, veja, a escassez de bezerros e animais magros do ano passado são os animais prontos esse ano. Então a gente viu isso muito forte, né, ano passado, então não devemos ter grandes esperanças de grande aumento de oferta. A gente pode ter um efeito sazonal agora por conta do frio, mas isso não muda o estrutural, ou seja, os abates eu acho que ainda vão continuar abaixo, menores ainda do que o ano passado. Então só aí já tem um elemento importante para a formação de preço. Do lado da demanda, eu acho que não temos grande esperança de alívio no mercado interno, né? Ou seja, do consumo aumentar, porque o preço está muito elevado e a renda das famílias está na contramão, né? Está em forte compressão. E a exportação muito firme, né? E o câmbio muito firme também, né? Por várias razões. Então, a menos que a gente tenha um bloqueio, um embargo, algum problema sanitário que é totalmente imprevisto, né? E não esperado, a gente deve ter a exportação continuando bem, né? E o mercado interno apertado. Então, isso significa que a nossa produção pode ser até um pouquinho menor que o ano passado, e o que tiver a gente escoa mais para exportação e o consumo interno vai cair mais. Essa é a leitura que eu faço. É difícil a gente ver e esperar alguma reação do consumo nessa fase do ciclo pecuário de baixa oferta, né, de gado para abate e, consequentemente, preços altos. Então, isso pode acontecer, essa acomodação maior, mais adiante nos próximos anos. Não é agora que a gente vai ver uma queda grande de preço sem um evento inesperado do tipo cisne negro, né, assim, um embargo, um bloqueio. Nós estamos muito na mão da demanda chinesa, né, totalmente, aliás. Então, se qualquer freada de arrumação por lá, a gente tem um problema aqui, né, de precificação do boi, mas, olha, está muito forte, tá? E aumento de participação de fêmea também não dá para contar muito, né, César? Não. O processo é de forte retenção, né, não tá nem no início dessa etapa, porque o provável, o indicador aí que vai iniciar esse processo aí de um interesse em descartar as fêmeas é o preço do bezerro, e ele está ganhando até a corrida entre boi, carne e bezerro, né? Ele está na frente, então não vejo ambiente para descarte de fêmeas não, tá? Ao contrário. Muito bem. Ambiente para confinamento e, logicamente, aumento de oferta lá no segundo semestre? Olha, confinamento, Alex, com os riscos aí pela frente, né? Safrinha, safra americana. A gente tem hoje uma curva futuro que o milho é 100 aqui em São Paulo e lá na frente, em setembro, quando safrinha tiver colhida, isso, colocando ou não um prêmio de risco nisso, né? Eu acho que o mercado embute uma certa incerteza aí, com R$90. Ou seja, lá em Sorriso, por exemplo, seria um milho de 70 lá na frente. Hoje ele está mais próximo de 80. Então, ou seja, não tem grande alívio da ração. E o boi magro não para de subir, é R$4.500 aqui em São Paulo. Então, fazendo os cálculos com a curva do boi hoje, né, que você tem aí o outubro, por exemplo, a quase 330, não conversa, não dá resultado com esse milho de 90 lá na frente e o boi magro acompanhando o boi gordo aí na curva, né? Então, agora, o que tem acontecido, né, desde o ano passado, é que essa conta projetada, ela não é interessante, mas quando o realizado acontece, ou seja, quando fecha o mês,
Ou seja, imaginando agora o fechamento de abril, com o boi magro de 3 meses atrás, comprado lá em janeiro, e esse animal engordado por 3 meses, essa conta fecha. Por quê? Porque o boi não para de subir. Então, se a gente tiver qualquer inflexão aí freada no boi gordo e os custos feitos muito elevados, essa conta não fecha. E aos preços de hoje não tem sentido, né? Não fecharia. Agora, se você pegar uma arroba em outubro de 340, 345, aí sim dá resultado. Então, vai ser um ano de fazer aposta, viu, Alex? O produtor, aquele produtor que não tem um animal magro e não produz a ração, né? Ou seja, todos esses cálculos que eu estou falando aqui, eles são a preços de mercado. Se o produtor já tem esse animal, ele recriou ele, é uma arroba mais barata, né? Não vai ao mercado comprar boi magro de 12 arrobas por R$ 4.500. Ele vai ter um custo mais baixo e aí a conta fecha. E muita gente faz o confinamento de uma maneira estratégica, não para cravar, bater a maior margem, mas a verdade é essa. Então, voltando então à sua pergunta, né? Quando se projeta, o resultado não é bom, mas com o boi em contínua alta, e justamente nessa época do ano que é safra, tem dado resultado, tá? Quem tá confinando e abatendo tem tido sim um bom resultado, porque a curva está avançando, né? A verdade é essa. O problema é o estímulo a confinamento, né, César? Quando você, como você está agora, você tem que projetar, não adianta esperar acontecer, você não sabe o que vai acontecer, né? E quando você projeta, você não tem estímulo nenhum para colocar o animal, a não ser que seja um cara profissional que viva disso e que, como você bem falou, tenha lá as suas contas ajustadas, o seu planejamento já feito, né? Quem é mais profissional, né, normalmente tem tudo isso, viu, Alex? Ele já tem toda a programação dele, eventualmente, se o animal for entrar no coxo mesmo, ele já está com essa ração comprada ou produzida, então já está tudo feito. O que ele fica esperando? O preço do boi para ele travar. Então, esses 320 ou 330 lá em outubro, né, ele fecha a conta de quem se programou e comprou esse animal há 3 meses. Agora, quem vai hoje ao mercado e vai encontrar esse boi magro de 4.500, uma arroba de 330 em outubro não fecha a conta, tá? Estou colocando aí o outubro na conversa porque é a tela mais alta que tem, mas poderia ser um pouco antes também. Agora, né, hoje, essa conta é muito ruim para quem vai abater maio, junho, né? Eventualmente fazer esse giro, porque a ração subiu muito e a curva do boi ela está para baixo, aí, colocando um desconto por esse possível momento de safra, né? Então, a conta é melhor para o segundo semestre, porque ela conta com o milho um pouquinho mais barato e um preço melhor do boi. Então, é muito ali, né, no dia a dia e um cálculo que tem que ser feito a todo momento, porque ele é muito sensível. Então, olha, com esse cenário do boi subindo, né, Alex, e aí eu acho que a tendência é para cima mesmo, porque justamente está muito escasso e a gente tem uma boa expectativa de exportação. Essa conta deve fechar, tá? O risco aqui, o grande risco que eu vejo é se a gente tiver um problema na safrinha e a gente não for contar com esse milho de 90 lá na frente, e 90 em São Paulo, né, e ele ficar no 100, aí vai depender de uma arroba mais alta. Então, os riscos são grandes aí do lado dos custos, tá? Eu acho que o cenário para boi é bom, mas os custos também são uma enorme fonte de preocupação nesse momento, com a safrinha e com o clima ainda preocupante, né? Sobretudo ali no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Com certeza. Muito bem. Todo mundo de olho, portanto, nos próximos acontecimentos, principalmente em relação aí a custo de produção, que é o que mais está pegando. A gente precisa entender como vai ser o segundo semestre, mas a conta precisa ser feita, como o César falou, os detalhes vão ser muito importantes nesse ano, porque se você vai ter que ir para o mercado comprar um boi magro nesse momento, se você não se preparou e tem que enfrentar um custo de elevação aí do milho nesse momento, essa situação é bem apertada. E isso deve desestimular muita gente aí que está acostumada a tomar decisão de última hora. Vamos acompanhar para ver, principalmente vendo a evolução dos preços da arroba. Como o César disse, o cenário ainda é de uma tendência positiva para os preços, né? Mas a gente precisa acompanhar e ver a evolução aí de todos os fatores que, obviamente, fazem esse preço ser concretizado.
Meu caro, por enquanto, muito obrigado, mas a gente volta a se falar para trazer mais informações, para atualizar as informações aí desse mercado, que como você disse, tá brigado, hein, César? Tá sim, Alex. Fica à disposição, é um prazer a gente atualizando a conversa aqui. Falamos em breve, então. Valeu. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Tá aí César de Castro Alves, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3 hoje, mercado sem um rumo definido. Olha aí, o abril R$ 310,55, no caso de abril caindo 0,48%. Abril já perdendo a força, já caminhando para o último dia do mês, enfim, o abril já não é mais uma referência aí para os negócios. O maio, R$ 307,20, trabalhando estável, mesma cotação do início do pregão. O junho, R$ 307,55, subindo um pouquinho, 0,24%, e o julho já precificando também uma possível falta de animais um pouco mais lá na frente, 0,38% de alta, a R$ 316,20. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês os números do outubro, que também é uma referência importante, principalmente para quem está planejando aí o confinamento. Outubro reagindo também, mais longe daquelas máximas que a gente viu. A reação hoje é bem pequenininha, de 0,03%, a R$ 327,50. Esse para o outubro. O indicador CPEA ontem fechou na casa dos R$ 315,40, alta de 0,9%. Muito bem, esses são os preços de hoje, Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros boletins e mais destaques para você. E também tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive. Continue com a gente.